Com o fim do relacionamento, surge aquele fantasma que nos assusta, que nos assombra, nos faz entrar em pânico. Ele surge sei lá de onde, mas de repente ele invade a nossa mente, ele vai dominando o medo. Tudo aquilo que transforma, tudo aquilo que causa uma mudança, tudo aquilo que dá uma reviravolta na nossa vida, dá um certo medo, não é mesmo? E aí parece que a gente está no meio de uma tempestade, onde vem uma enxurrada de emoções. Faz sentido isso para você? Eu sou Sandra Bucata e a dica de hoje é como vencer os seus medos. O medo nos acompanha desde sempre. E sim, ele é natural, faz parte da nossa vida, porque ele nos protege dos perigos e dos riscos. Mas quando esse medo paralisa, atrapalha a dinâmica da nossa vida, é hora de colocar ele no seu devido lugar. E quando nos separamos, aparecem todos os tipos de medo, até aqueles que nós nunca pensávamos que um dia pudéssemos sentir. Mas para esse desconforto é preciso trazer clareza, porque a maioria desses medos, ele é alimentado, ele é criado na nossa imaginação. E aí nós sofremos antecipadamente, antes de acontecer. Nós sofremos com a nossa imaginação, com os nossos pensamentos. Nós sofremos por medo da situação financeira, de não dar conta de pagar as contas, de não conseguir manter a casa. Nós temos medo de não ser forte o suficiente para dar o suporte, o apoio para os nossos filhos. Porque nesse momento, eu só quero chorar, eu quero ser cuidada, eu quero ser mimada, eu estou fragilizada. Nós temos medo da solidão, nós temos medo de não superar essa situação. E eu me lembro que quando eu me separei, eu tinha medo de encarar as pessoas, de conviver com elas, porque eu me sentia fora do contexto. Na nossa sociedade, quando um casamento é desfeito ou um relacionamento, é como se você fosse um fracasso, é como se tivesse algo de errado com você. E é como se você tivesse descido na escala, como se você tivesse sido rebaixado para o status de casada, para solteira ou separada. E isso faz com que a gente se sinta muito pequenininha, dói muito e faz com que a gente se sinta muito inferior. Então, eu acredito que o nosso maior medo é de não dar conta da situação, é de não conseguir lidar com tudo isso sozinha, é que isso não passe. Então, antes que você fique desesperada, pense qual é o pior cenário que pode te acontecer nessa situação. O que de pior pode acontecer nessa situação? E olha, eu vou te dizer que na maioria das vezes, a pior coisa que vai te acontecer é você sofrer por um tempo. Mas quando você superar, vencer esse medo, você vai ficar poderosa, você vai ficar forte, você vai ficar com a autoestima lá em cima e muito mais motivada para seguir em frente. Mas toda ação, todo o pensamento, todo o querer fazer, ele precisa de uma ação. Então, eu quero que você se pergunte, o que eu quero fazer hoje? O que eu quero realizar? E aí, você pensa nessa ação e o que você sente? Qual é o medo que sente para você fazer isso? O que te impede? Qual é o medo que você tem para não estar conseguindo fazer o que você quer? E o que você acredita sobre esse medo? E se você não fizer nada, se você deixar esse medo te paralisar, como você vai se sentir daqui 2 anos, sabendo que tinha novos caminhos, sabendo que você podia ir mais longe, que você podia ter vencido e deixou o medo te paralisar? Agora imagina, e se tudo der certo, se tudo sair muito melhor do que você imaginou, como você vai se sentir? Eu tenho certeza que você vai se sentir orgulhosa, que você vai se sentir poderosa, que você vai estar muito mais equipada com ferramentas para lidar com as situações difíceis da vida, que você vai estar se sentindo linda, que você vai estar se sentindo forte, que você vai estar se sentindo que você é capaz. Então, de todo o meu coração, eu desejo que depois que você responder essas perguntas sinceramente para você mesma, que o seu medo esteja bem menor e que você perceba que o medo é só uma pecinha que precisa ser encaixada de maneira no lugar certo na nossa vida, na nossa reconstrução. E eu te desafio a encaixar essa pecinha na sua construção. Eu te desafio a enfrentar, a descobrir onde é que ele tem que ser encaixado, de que maneira ele tem que ser encaixado para essa reconstrução do seu novo eu. E aí, animada para a construção? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.